Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo, no canal do jornal O Coletivo no YouTube. Olá, eu sou André Lobão e comigo estão Bruno Lima Rocha Biarlini e Mohamed Ali. Boa noite. Olá, boa noite. Nesta edição, vamos acompanhar os últimos acontecimentos sobre o genocídio em Gaza e a situação geopolítica do Oriente Médio. Na entrevista especial de hoje, os convidados são Cláudia Assaf, diplomata, e Tiago Faria, advogado, ativista dos direitos humanos e pesquisador de psicologia social da UFMG. Lembrando a quem nos acompanha que agora estamos também no Instagram, @Oriente Médio em Revista. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar sua curtida aqui no vídeo desta transmissão. E agora, nosso editorial. Agora, no Oriente Médio em Revista, editorial. Bom, aconteceu aquilo que todo mundo, todas as pessoas do planeta Terra que conhecem o mínimo da situação do território sírio entenderam que ia acontecer. Bom, o que é isso? Ao abandonar o governo e ver o seu sistema de exercício de poder cair, Bashar al-Assad se refugia, sai de Damasco, vai para a Rússia. No campo de batalha, a aliança formada pelo exército regular da Síria, o suporte russo, o apoio do Hezbollah, o apoio do Irã, venceu aos salafistas. Venceu a internacionalização de mercenários na guerra civil síria. Vamos botar o pingo bem em cima do i. O governo Assad não era nada bom. Tá? Não era necessariamente um governo que a gente poderia afirmar que atendia aos anseios da população do seu país. Mas tinha duas situações ali que não se reproduziram mais, e são positivas. Uma é o compromisso do governo de Damasco em proteção dos grupos minoritários, de modo a não criar um território de cantões, de bastiões, de espaços recortados. Damasco protegia as suas minorias, em especial aquelas que são formadoras do país, da República Árabe da Síria, a república que numa guerra de libertação derrota o exército colonial francês e cria uma república moderna nos anos 30 do século XX. Que minorias são essas? A população drusa, população das montanhas, como são chamadas, o conjunto de famílias étnico-cristãs, sejam melquitas, a ortodoxa, a católica do Oriente, de rito maronita, e as duas vertentes do xismo ampliado. A ampliadíssima, que é a alauíta, e a um pouco menos ampliada, que é a ismaelita. São essas agrupações, essas formações de um arabismo grande, generoso, que cria o nacionalismo popular, que cria o panarabismo, que gera intelectuais como Michel Aflaq, que cria a ideia do Partido Nacional Árabe, que consolida a República Árabe da Síria. Infelizmente, a institucionalização não veio e Hafez al-Assad gerou uma dinastia familiar que não foi à frente. Tá bem? Só que a alternativa ao governo Bashar era pior ainda. E está provado que é pior ainda. Primeiro que ela é formada basicamente por uma força militar composta por pessoas de duvidosa procedência. Mercenários estrangeiros, voluntários salafistas, operadores salafistas, serviço de inteligência da Turquia deitando e enrolando, dinheiro de monarquias árabes, entre 50 aspas, deitando e enrolando, chechenos, uigures, uzbeques, afegãos. Vocês imaginarem tem na Síria, o que não tem árabe sírio, lutando pelo governo de Idlib.
que virou depois o governo de Damasco. E o seu líder, Al-Holani, depois sei lá o quê, ninguém sabe de onde o cara nasceu. E aí, por milagre, Washington disse, Al-Jolani não é mais terrorista. Agora ele é como é que os gringos chamam? Lutador da liberdade, freedom fighters. Apararam a barba dele, pintaram de novo, meteram um terno e o cara foi para Washington. Foi para Riad, foi para capitais europeias. Tava tudo perfeito. Só não combinaram com Israel. Que vergonha. Só não combinaram com o inimigo. E aí Damasco acena que quer normalizar e Tel Aviv vai e bombardeia a Síria. Damasco acena que quer normalizar, Tel Aviv vai e bombardeia a Síria. O grande Estado protetor da República Árabe da Síria moderna, essa salafista ou pós-salafista, a Turquia, o que faz? O que a Turquia mais gosta de fazer? Nada. O que acontece? Aquilo que mais se temia. O conflito direto entre a área dura do Hayat Tahrir al-Sham, eu prefiro chamar a vertente síria da Al-Qaeda, pintada de várias cores, mas é a mesma coisa, é a Al-Qaeda que está governando a Síria, ou não governa mais, persegue alauítas, persegue melquitas, persegue antioquinos, persegue drusos, aí a coisa ficou feia. E com druso não é assim. Nunca foi, nunca será. É a população étnica religiosa que forma o país. Não haveria Síria sem drusos. Mas o que acontece? Essa grande comunidade das montanhas está rachadinha, rachada. Ela tem uma vertente das montanhas de Roland que são contra Israel. Não aceitam a cidadania israelense. 20 mil drusos dizem não. E sempre tiveram uma posição muito forte na República Árabe da Síria. O que Tel Aviv faz? Os caras são uns monstros inteligentes, embora perversos. Em top de operador de inteligência da Shabak, da polícia política sionista, de origem drusa, que fala árabe perfeito dentro da Síria. E aí, quando o HTS, quando a Al-Qaeda, que Washington agora acha muito bacana e bonita, resolve atacar os drusos, Tel Aviv aparece como a protetora dos drusos. Israel agora protege as minorias. Jesus, o que é isso? Isso nos ajuda, isso nos ajuda. Não adiantou os drusos do Líbano dizerem não façam isso, irmãos. Não adiantou a família de Umbla dizerem não, literalmente isso. Não façam xixi na tumba dos mártires que formaram a Síria moderna. Sobre o afeto do meu avô, porque meu avô, coitado do meu avô Emílio, ele tinha algumas referências. Uma delas era a Síria, Michela Flaca, outra era a drusa, o Sheikh Hamal Jumbla. Foi tudo para o espaço. Então agora, nesse exato momento que a gente está falando aqui, o valente operador da Al-Qaeda fugiu. Al-Holani, Al-Sara, sei lá o quê, fugiu de Damasco. Escafedeu-se. E a população drusa, sob ataque do exército regular sírio, coalhado, chacoalhado, preenchido, recheado de salafista, o que está acontecendo? Recebe um reforço de drusos sionistas, drusos a soldo de Tel Aviv. Bagunçou tudo. Qual é a saída? A gente ainda espera que a liderança drusa libanesa consiga fazer alguma coisa. Enquanto isso, o governo de Ankara, Erdogan e seus asseclas descobrem que podem fazer alguma coisa. Não basta não fazer nada com a Palestina. Eles podem ameaçar invadir a Síria toda. Isso é um país membro da OTAN. E se isso acontecer, Israel não vai fazer nada. Está feito o drama, está composto todo o cenário do teatro de horrores. Para completar, para não alargar mais o editorial, falar só um pouquinho de Gaza. O que acontece? Quando Al-Holani, Al-Sara, sei lá o quê, é ungido como governo de coalizão da Síria, o equipamento militar que Bashar al-Assad e seus generais não usaram, de origem russa, inclusive mísseis S-300, que derrubam os caças sionistas que bombardeiam Damasco, o Al-Jolani esse foi mais longe. Não é que eu não vou usar, não. Ou eu vou devolver para a Rússia ou eu vou destruir. Então, entre devolução e destruição, a Síria queimou 52 bilhões de dólares de material bélico. 52 bilhões de dólares de material bélico. Depois reclama que vê essa capital bombardeada, dia sim, dia não também. E para terminar, a Síria é bombardeada semanalmente por Israel desde 2011. E melhorou um pouquinho quando, no auge da retomada da conquista do seu território, começou a ser equipada com baterias antiaéreas russas. Mas a Rússia
não entrega tudo. Aí quando chegaram os S-300, finalmente, aleluia, chegou o míssil, chegou o disparador de míssil antiaéreo que derruba o caça israelense, Assad desistiu de governar. Aí fica difícil. Sobre Gaza, 2 segundos. Não quero parecer ingênuo nem parecer pragmático demais, mas essa chacina, esse genocídio que ocorre em Gaza, eu não digo o fim do conflito, não digo a retirada do exército israelense, o fim da mortandade, do uso da fome como arma de guerra. Ele se decide numa jogada, numa cartada, numa tomada de decisão. Um mísero país-membro da OTAN, envia um navio médico hospitalar, um navio hospital e um navio de carga com medicamento e alimento. E garante o desembarque. Se isto ocorrer, acabou o problema do genocídio, não da ocupação militar. A Turquia é membro da OTAN. A Turquia pertence à Organização de Comunidades dos Países Islâmicos. A Turquia pertence à Comunidade de Economias do Oriente Médio, aquela que é do grande do Irã. A Turquia é a segunda maior contingente militar da OTAN. Por que a Turquia não faz isso? Por que a Bélgica não faz isso, já que o rei falou que era um absurdo o que acontece em Gaza? Por que nenhum país membro da OTAN? Por que a Espanha não faz isso, já que ela falou que tem Gaza um genocídio? Se a Espanha tem costa mediterrânea e chega na costa de Gaza em menos de 12 horas de navegação. Enquanto isso não acontecer, sincero, honestamente, só podemos contar com os mísseis do Iêmen. Obrigado, vamos ao programa. É isso aí, obrigado, Bruno. A gente agradece a você que está acompanhando aqui o nosso programa, a nossa audiência. Estamos transmitindo simultaneamente para os seguintes canais: O Coletivo, A Voz Trabalhadora, GGN, Canal da Geopolítica, Oriente Médio em Revista, Brasil de Fato, Rio Grande do Sul. É isso aí, gente. Curta e compartilhe o nosso programa. E agora, na sequência, vamos conversar com os nossos convidados de hoje, a diplomata Cláudia Assaf e Tiago Faria, advogado ativista de direitos humanos. Bem-vindo, Tiago, Cláudia, é um prazer recebê-los aqui. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, o prazer, na verdade, é todo meu de estar com vocês nesse momento. Bom, eu tenho uma pergunta que, no caso, é para os dois. Por que o PL 472, que prevê a adoção no território brasileiro da definição de antissemitismo da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, é um ataque à democracia do Brasil, é um ataque à liberdade de expressão e ao debate público sobre a questão da Palestina? Fiquem à vontade. Bom, sei, Tiago, eu vou começar breves palavras. O Tiago, a gente vem trabalhando muito esse tema, conversando muito. A que ponto chegou, né? Esse PL 472 de 2025, ele é a prova inequívoca para responder aos diversos comentários que a gente vê pelas redes sociais, nas minhas próprias postagens, nas postagens dos canais dos senhores, todos esses maravilhosos canais independentes que você acabou de mencionar, em que as pessoas comentam assim: para que a gente perde tempo falando nisso? O que isso tem a ver com a gente, né? Mal sabem que é tudo imbricado, é tudo interrelacionado de uma forma muito forte, né? E, sobretudo, quando a gente está falando de extrema-direita. Como vocês sabem, o deputado General Pazuello é um político que pertence a uma ala mais da extrema-direita no espectro ideológico do Congresso Nacional, do partido do PL, né? E foi ele que protocolou esse requerimento, esse projeto de lei. Muito provavelmente ainda não tive acesso à exposição de motivos para redigir a minuta desse projeto de lei, mas eu não ficaria surpresa se foi uma exposição de motivos minutada pelas estruturas lobistas que atuam no país. Como vocês sabem bem, são várias, né? Possivelmente elas devem ter redigido, entregado um pacote já prontinho, ele só fez protocolar lá. Eu não ficaria surpresa se foi nessa forma, né? E a exposição de motivos, se a gente tiver um dia acesso à exposição de motivos, deve estar lá já no site, ela vai alegar que
o antissemitismo está crescendo muito, sobretudo a partir do 7 de outubro. Por quê? Porque uma das estratégias da propaganda sionista, do lobby sionista, é fazer, jogar todas as suas, vamos ver, entre aspas, armas, para que cale a boca de quem denuncia as violações criminosas do Estado de Israel. Portanto, dentro dessas ilustrações de definição do antissemitismo, que está no projeto, né, que eles alegam que as ilustrações de antissemitismo ao amparo da Aliança Internacional de Memória do Holocausto, que não é vinculante, não é jurídico, não é nada disso, mas eles trazem isso para tentar incorporar ao nossa legislação brasileira. Ali tem uma definição, e para ilustrar essa definição, há 11 exemplos. E entre esses exemplos, há várias citações, há críticas que fazemos corriqueiramente ao Estado de Israel, críticas muito bem fundadas, respaldadas pela Corte Internacional de Justiça, do sistema onusiano, por ONGs de extremo respeito e renomadas, como a Anistia Internacional. Então, ali estão definições que vão de encontro ao que essas instituições, não nós, quem sou eu para falar da gente, né? Essas instituições de extremo amplo respeito mundial estão indo contra ela. Como pode isso? Como pode isso? Então, extrema-direita, trumpismo, o projeto colonial sionista, que vem desde o final do século XIX e hoje está no seu auge, digamos assim, talvez um auge já decaindo, né? Porque a máscara está caindo. Isso tudo como diz na gíria, no popular, é farinha do mesmo saco. Temos sim de falar sobre isso, e parabéns aí ao programa por trazer esse tema tão importante, e que mais tarde eu creio que vamos abordar a perseguição que nós, que estamos colocando a cara a tapa, vocês, as pessoas as mais renomadas do nosso país, professora Arlene Klebecha, um nome de peso, consagrada na academia, sendo atacada pela propaganda. Então, a máscara está caindo e não podemos nos calar. Esse PL é uma vergonha, e que, se ele passar, certamente eu quero crer que vai bater na inconstitucionalidade mais adiante, em outras esferas do poder, que vão medir ali a constitucionalidade, e naturalmente não vai poder ser sancionada uma lei dessa. Muito bem apontado, Cláudia. Inclusive, eu acho que quando a gente vai falar da PL 472, mas não só dela, mas também das definições de antissemitismo da IRA, né, que já foram, né, adotadas, entre muitas aspas, né, pelos países, né, que fizeram sua adesão. No caso do Brasil, essa adesão foi feita durante o governo Bolsonaro, em 2021, a Aliança Internacional de Memória do Holocausto. A gente tem que primeiro contextualizar, né, para as pessoas o que são essas definições e como elas não surgiram, né, absolutamente do nada. A Aliança Internacional de Memória do Holocausto, ela surge, em teoria, né, com o objetivo de denunciar, né, o Holocausto nazista, combater o seu negacionismo, e também como combater, né, o antissemitismo, e surge, né, como uma instituição que busca, né, ir atrás dos Estados-membros da ONU, né, as ditas democracias, como eles colocam, com o objetivo de conseguir, né, promover projetos de conscientização, contribuir com a construção de museus sobre o genocídio judeu na Europa, dentre outras. Né? O problema é que, a partir de 2016, quando começa a se adotar essas definições de antissemitismo, né, as definições de trabalho de antissemitismo, que surgem, né, no contexto inicialmente acadêmico, com o objetivo de fazer pesquisa, se começa ali a utilizar, né, dessa memória, a instrumentalização da memória do Holocausto, com o objetivo de que sejam feitas, né,
censuras em nome, né, de proteger e blindar o Estado de Israel de críticas. Nesse sentido, a gente tem esses 11 exemplos, né, dessa definição de trabalho de antissemitismo da IRA, sendo que 7 desses 11 exemplos citam Israel, né? E existem, de fato, dentre essas definições que são válidas do que seja o antissemitismo, incrustadas nelas existem as definições que nós consideramos que são definições que visam única e exclusivamente a censura prévia de pessoas que possam, né, de alguma maneira, estabelecer alguma crítica extremamente válida ao etnoestado de Israel, ao governo Netanyahu e às políticas de guerra e de massacre e genocídio perpetradas contra o povo palestino, bem como a sua recente intensificação depois de outubro de 2023. E o ponto é que essas definições que citam Israel vão falar, né, que é antissemitismo fazer comparação com outros regimes genocidas, é antissemitismo acusar Israel de apartheid, é antissemitismo acusar Israel de ser um projeto racista, dentre outros, né? E isso demonstra, na verdade, ali que há, na verdade, única e exclusivamente uma instrumentalização, né, do Holocausto, da dor e do sofrimento judeu em nome, né, da perpetuação das crueldades, né, de Israel contra o povo palestino. E nesse sentido, né, que ela é aderida aqui, muito inclusive por parte de um lobby evangélico neopentecostal dentro da extrema-direita, não é à toa que no governo Bolsonaro que isso vai ser adotado, no governo Trump isso ganhou uma importância muito grande também, e isso tem promovido uma censura muito grande ao redor do mundo, não apenas aqui no Brasil. Inclusive, é interessante falar que nos Estados Unidos, onde teoria, né, vigora, né, a primeira emenda, a liberdade de expressão irrestrita, entre muitas aspas, né, nós temos visto que pessoas têm sido criminalizadas com base nessas definições de antissemitismo da IRA, né, mostrando ali que no caso dos judeus, mas nem só do caso dos judeus, mas do caso dos sionistas e no caso do Estado de Israel, aparentemente essa ideia de liberdade de expressão irrestrita não serve. Ela só serve para atacar outras minorias, negros, imigrantes muçulmanos, latinos, dentre outros, né, nativos americanos. Mas quando a gente está falando do sionismo, né, israelenses, as pessoas têm sido punidas, mesmo que lá, em teoria, devesse vigorar essa liberdade de expressão, em teoria, irrestrita, né? Então, isso é só mais um dos exemplos, assim, né, de como isso tem sido instrumentalizado. Tem sido muito instrumentalizado no ordenamento jurídico brasileiro. A Cláudia falou sobre essas entidades do lobby, e é muito triste que algumas dessas entidades, inclusive, né, em teoria, deveriam fazer e cuidar de representação judaica, como é o caso da Confederação Israelita do Brasil e as suas federações espalhadas, né, ao redor do país, mas se tornou, né, ultimamente, boa parte delas, única e exclusivamente, um mecanismo, né, de proteção do discurso pró-Israel e da censura do discurso pró-Palestina, né, e atualmente, se você pesquisar a palavra, né, a sigla IHRA, no Jus Brasil, que vai dar, inclusive, números relativos à jurisprudência, nós vamos ter ali, né, infelizmente, uma situação na qual mais de 300 processos citam elas, né, processos tanto criminais quanto na esfera civil, os processos, inclusive, aos quais a Cláudia foi submetida quando ela sofreu tentativas de criminalização em virtude do seu discurso pró-Palestina, e isso demonstra aí um grande perigo, ainda que essa definição se coloque como juridicamente não vinculante. E isso acontece, inclusive, até por um desconhecimento, né, da norma ou da sua aplicabilidade por parte, né, dos juízes de primeira instância, especialmente juizados especiais, e dos advogados de defesa das partes, né, que não sabem como se defender dos ataques que são feitos baseados nessa aliança, ainda que ela não possua nenhum poder, né, de ser juridicamente vinculante, e, portanto, né, os magistrados que condenam pessoas com base nelas estão se valendo de argumentos extrajurídicos, o que definitivamente não pode no direito penal, que, né, preza, acima de tudo, pelo princípio da legalidade, ou seja, da previsão legal de um determinado crime. Muito bem, Tiago, muito bem. Bom, boa noite, Bruno, Lobão, Cláudia, Tiago, né? Boa noite ao pessoal que está no ao vivo, né? Eu peço, né, que curtam, compartilhem, comentem, né? Tem vários comentários aparecendo aí, e é muito bom que haja comentários e engajamento do nosso pessoal, né? Siga-nos também no Instagram, @Oriente Médio em Revista, né? E eu quero dizer que eu vou cometer
Agora, ainda não são crimes, né? Mas em breve pode ser. Vou cometer inúmeros crimes. Por quê? Porque eu sou informado, né? O desinformado, o que segue, né, o que a grande mídia sionista nossa quer, esse está protegido. Então, a informação ela é um perigo, ela se torna crime, né? Não é, né, por menos que 225 jornalistas, o último número que eu tenho foi na semana passada, foram assassinados em Gaza. 225. A informação é perigosa, né? E esses números, né, eles de hoje, antes de entrar, fui buscar, né? Hoje, em Gaza, morreram 15 pessoas de fome, entre outras tantas dezenas por ataques. Chegamos a 1.000. Isso, exato. Chegamos a 1.000 mortos na fila da comida. 1.000. Ultrapassamos os 60.000 mortos. Chegamos a 400.000 em consequências das mortes. Desse cerco, da falta de alimento, falta de remédio, desnutrição. São projeções de números em cima de base científica, né? A Associação de Médicos de Israel ela está implorando que entre ajuda humanitária a Gaza. Isso é do The Times of Israel. Os próprios médicos de Israel. Se isso não é genocídio, o que é? Se isso não é uma política genocídia, nazi-sionista, o que é isso? Se Israel não é criminosa, o que é isso? O que são esses números? Tem manifestantes gregos que hoje impediram a chegada de uma embarcação, de um navio de Israel, que foi lá para o Chipre, porque eles não querem genocidas em seu país. Eu também não quero genocidas no meu país, que é o Brasil. Eu não quero mesmo, né? E para... né, vamos falar dessas organizações internacionais, a Unesco, né? Estados Unidos saiu da Unesco. Por quê? Porque ela é pró-Palestina, se tornou antissemita. Tudo que é pró-Palestina, ou tem uma opinião contra Israel, é antissemita. Né? Então, nós temos organismos mundiais de paz, de direitos humanos, hoje considerados antissemitas. Esse antissemita, transformaram ele num lixo. É tão comum hoje antissemita que eles nem sabem mais o que é antissemita. O André Schwerk, você não sabe de nada. Desculpa, mas você não sabe de nada. Bom, indo para a pergunta, desculpa, né? Bom, ambos os convidados sofreram processos judiciais promovidos por entidades e militantes sionistas na prática de antissemitismo. Podemos considerar que vocês estão sofrendo lawfare jurídico? Cláudia, por gentileza. Sem dúvida, não há dúvida quanto a isso. E esse tema que você traz agora, Mohamed, ele dialoga diretamente com o que a gente estava falando sobre aquela coisa de nos acusar todo mundo que critica Israel como sendo antissemita. Isso não é gratuito, isso tem um propósito. A primeira pergunta que a gente tem que fazer, por que essas entidades, vendo claramente que não somos antissemitas, que há vários coletivos judaicos, vozes judaicas também criticando Israel, como eles podem ser antissemitas, como eu, que tenho origem semita, posso ser antissemita? Eles sabem. Mas por que precisa estar sempre nessa tecla? Obviamente, primeiro, para blindar o Israel de crítica, fica todo mundo com medo, né, para não ser processado. E segundo, que aí está o pulo do gato. Eles necessitam, as entidades sionistas necessitam que o temor aquele problema que é gravíssimo de antissemitismo nunca morra. Ele precisa existir, porque a ideia sionista, o projeto colonial, ocupante, opressor sionista só vingou com a desculpa, quer dizer, desculpa, não era, existia um antissemitismo real na Europa. Os árabes nunca maltrataram os judeus. Isso era na Europa. Então, existia e buscou-se isso. Então, sem o fenômeno do antissemitismo, Israel contemporâneo, que não é Israel bíblica,
vale muito lembrar que a quem estiver assistindo, né? Israel, ele perde a razão de ser. Para que existe Israel se não existe o antissemitismo, que foi a base sobre a qual justificou-se a criação desse Estado, que sabemos bem, foi um projeto colonial, né? Opressor, ocupante, com a desculpa esfarrapada de querer proteger os judeus contra a perseguição que eles estavam realmente sofrendo na Europa. Eles se apropriaram desse sofrimento. Portanto, esse discurso, essa narrativa de que existe um antissemitismo não pode morrer jamais. E é por isso que eles acusam qualquer pessoa de antissemita. Precisa existir. Você já viu as pesquisas que essas entidades fazem quase que mensalmente? E tem umas que chegam a FISESP, acho que foi a Federação Israelita de São Paulo, FISESP, né, que fala, chegou ao ponto de falar que aumentou quase 1000% o antissemitismo no Brasil desde o 7 de outubro. E qual é? Eu sou estatística, eu fiz matemática, Mohamed. Eu vi bastante estatística no UFRJ. A estatística, para você levantar uma pesquisa, ela é muito séria. Você tem que ter o espaço amostral, você tem que ter a qualidade dos dados, a definição. O que é antissemitismo? Provavelmente, quanto nós somos aqui? Olha, 1, 2, 3 comigo, 4, 5. Somos 5 pessoas. Nesse momento, os sionistas que estão bisbilhotando aqui, o programa maravilhoso que vocês produzem, vão colocar mais 5 ocorrências de antissemitismo, nós. E aí cresce a estatística dele, porque é uma necessidade. Bem, agora respondendo a sua pergunta, né? O Tiago tem mais elementos para dizer mais especificamente, mas sim, eu estou sendo vítima de um assédio judicial que começou já em novembro de 2023, né? Quando eu ainda estava lá no Cairo, na missão Voltando em Paz, que eu fui designada, né? E lá já começou a surgir alguma perseguição contra mim, vídeos que eu nem sigo mais para não ver. O Tiago pede, olha, Cláudia, não veja. Para me poupar, né? Eu não preciso ver certas coisas. É muito forte, falam Você tem ideia de quanto processo está sofrendo, Cláudia? A quantidade? Na verdade, são 3 até o momento, né? Em que eu já fui totalmente vitoriosa, e os outros 2 no mesmo objeto, um na vara criminal, outro na vara civil, do presidente da Stand With Us, da lobista, do soldado lobista israelense André Lage, né, da Stand With Us, que está me processando porque eu chamei ele de lobo em pele de cordeiro em que eu simplesmente não fui contra, nem conhecia essa pessoa, eu fui contra o discurso, né, simplesmente em um vídeo que faz tempo, não deu nem, sei lá, 400 curtidas e foi no YouTube, nem apareceu lá no... Eu comparei 2 cenas reais. Ele na Globo News falando, estou pronto para ajudar os palestinos. E imediatamente eu mostro uma cena, ele rasgando violentamente, puxando da mão de um aluno da UFAM, da Federal do Amazonas, que manifestava um papel com a bandeira da Palestina, escrito genocídio, né, querendo... E ele arrancou violentamente da mão dele e outras ocorrências. E aí eu fiz essa comparação no vernáculo, quando uma pessoa, né, a gente fala em inglês preach water e drink wine, né? Quer dizer, você fala X, mas no bastidor você é Y. A gente usa no nosso vernáculo o lobo em pele de cordeiro. Alegaram até que eu puxei isso da Bíblia. Eu não tenho esse nível para fazer qualquer associação dessa. Eu usei a língua portuguesa, que é meu material de trabalho, né? Bom, enfim, e essa perseguição, mas graças a Deus eu estou tendo bastante vitórias, porque quem está com a verdade, quem está do lado certo da história, quem está com o direito internacional, o direito fundamental, né? O direito fundamental da pessoa humana, a gente não tem o que temer. Agora, é claro que tudo isso requer muita paciência, requer
até mesmo para investir, né, nesses processos todos. Eu estou processando alguns que me chamam de antissemita. Isso é calúnia, isso é crime. E aí a gente primeiro avisa, a gente notifica, pede para tirar do ar, e a pessoa não faz nada. Lamento. Então prova na justiça que eu sou antissemita. Se a justiça me condenar, tudo bem, me mostra onde eu fui antissemita, mas não consegue provar, sabe? Então, o que que acontece? Estamos ganhando também muita coisa por aí. Então é isso. Agora, o Thiago, a gente tem 2 vitórias muito boas, assim, recentes, que eu acho que o Thiago vai poder fazer um resumão aí. Uma, inclusive, chegou ao STF. O Barroso. Tem coisa que vai abrir uma jurisprudência muito boa, que não é só para mim. Eu considero que é para todos nós. Todo mundo que pegar aí um processo deixa eu medir as palavras, ser diplomática, desse grupo sionista, né? Eles vão ter já jurisprudências prontas, muito boas, para utilizarem suas peças. Pois bem, inclusive a Cláudia já adiantou bastante coisa interessante sobre isso. Eu vou tentar dar um panorama sobre. Eu tenho atuado como advogado da Cláudia, mas não só, né? E, inclusive, eu já fui vítima, né, de processo judicial movido por um sionista, que, inclusive, fingiu que era judeu no processo. Depois a gente foi descobrir que ele não era, né? Mas existem várias questões. E isso é super comum, inclusive, tá? E, inclusive, é interessante como que alguns membros, né, da dita representação da comunidade judaica no país aceita que algumas pessoas sejam consideradas judias, mesmo que não passam sequer por um processo de conversão, única e exclusivamente porque essas pessoas apoiam, né, de maneira completamente restrita o que Israel faz. Isso é bem comum, inclusive, né? Mas, ao mesmo tempo, eles questionam a judaicidade de pessoas que são consideradas judias, que são filhos de mães judias, né? Única e exclusivamente porque esses judeus se posicionam de alguma forma contrária ao que o governo Netanyahu está fazendo, né? Inclusive, é até bom colocar essas questões, né? Existem pessoas que nem sequer são contrárias, né, à Constituição do Estado de Israel, né, ou defendem a sua desconstituição, mas única e exclusivamente por serem contrárias ao que o governo Netanyahu está fazendo e classificarem isso como genocídio, são perseguidas, né, por essa patota sionista. Mas nesse caso, inclusive, né, que eu fui processado e que já foi arquivado, né, foi um caso no qual um sionista decidiu atacar, né, que Deus a tenha, a jornalista Natália Urban. E era a única jornalista né, assumidamente muçulmana, mulher, que a gente tinha no Brasil, que trabalhava, né, em jornal de grande circulação. E quando ela tinha se manifestado, né, falando que estava feliz porque havia sido aprovada num processo seletivo para estudar numa universidade islâmica, esse sionista, em específico, ele desejou que ela fosse estuprada. E eu simplesmente compartilhei isso, né? E a pessoa é tão mau caráter que ela apagou esse comentário e falou que eu estava caluniando ele, né? E me processou por conta disso, mas a gente tinha todos as provas para tal, né? Só que eu não cheguei a ser citado, o processo foi arquivado por questões processuais, por isso eu nem fui, né, atrás dele para buscar, inclusive, responsabilizá-lo pela litigância de má-fé. Mas foi uma situação assim completamente assim abjeta. A Natália era uma pessoa que a gente conversava muito sobre a questão palestina, né? E ela sofria muita islamofobia em razão da sua religião e da sua defesa do povo palestino. Mas essa mesma pessoa é uma pessoa que, inclusive, atacou muito a Cláudia, foi processada e teve que pagar recentemente uma indenização de quase R$10 mil. E atualmente no Twitter dessa pessoa, inclusive, está fixada uma retratação que deve ficar lá durante 6 meses, falando que a Cláudia não é antissemita e que ele errou em classificá-la como tal. Então, é uma coisa assim que pelo menos a gente considera uma grande vitória, né? E a Cláudia, e eu estava até pensando sobre essas questões, eu falei, não, a Cláudia até me perguntou assim, não, mas como é que eu faço? Eu falei assim, olha só, com esse dinheiro que você ganhou, você paga o custo do processo e o restante você faz da maneira como você achar melhor. E a Cláudia estava até pensando assim, como auxiliar a causa palestina a partir disso, eu acho isso muito interessante, né? Inclusive, assim,
Eu até sugeri para ela, doa para a UNRWA, né, a agência da ONU de refugiados, que aí eles vão ficar pé da vida porque vão falar que você que eles vão estar pagando dinheiro para o Hamas, né, através da indenização. Eles falam que é o Hamas. Eles são malucos, essa que é a verdade. E assim, eu acho que uma dessas questões, né, na maneira de enfrentar o lawfare é justamente começando a agir da mesma maneira, né, mas diferente deles, sempre munidos com a verdade. A Cláudia falou 3 processos, tá? Eu diria que são muito mais no sentido não de um processo que vira um processo judicial, mas existem, né, tentativas de perseguição, né, que ocorrem com acionamento de parlamentares, existem tentativas de perseguição que ocorrem através das denúncias que são feitas, né, nos portais da Confederação Israelita do Brasil, denúncias que são feitas no Ministério das Relações Exteriores, né, que já determinaram que a Cláudia sempre faz a ressalva de que ela está falando como cidadã e não como diplomata, né? Eu agradeço, o Mohamed colocou na thumbnail do programa, obrigada. A gente não tinha nem falado, mas já foi automático, obrigada. E, inclusive, assim, que o próprio Ministério das Relações Exteriores já se posicionou favorável, né, a ela poder continuar isso, não no sentido de que eles estimulam que ela faça isso, mas no sentido de que ela faz isso na qualidade de cidadã, e não cabe ao Ministério das Relações Exteriores, né, tecer qualquer tipo de crítica, já que ela sempre faz essa separação e deixa isso bem claro, né, em tudo que ela participa. Mas... E me responsabilizo por isso. Tanto é que eu estou respondendo a processos. Os 2 do André Lages agora, então... Isso. E aí, a pessoal e a profissional, tem que separar essas questões. Né? Falo que foi extinto, Tiago, que foi extinto. Então, eu já ia chegar nesse ponto, inclusive, assim, o que acontece? Vamos falar da primeira notícia. Quando a Cláudia veio aqui anteriormente, ela foi desenvolver, primeiro de um que já tinha sido arquivado, que era o processo mais grave, né, que era o da Confederação Israelita do Brasil, que acusava de racismo, né, um crime, né, inafiançável. E aí a gente teve uma resposta do próprio Ministério Público Federal, que recomendou arquivamento, né, e disse, né, entre aspas, existe uma tentativa da CONIB de calar Cláudia Safi com o objetivo de blindar o Estado de Israel de críticas e imaginar, né, o Ministério Público falando algo assim, quase impensável, mas ao mesmo tempo, assim, dá para ver que eles estavam com a lei, né, imunidos disso, especialmente com a lógica do princípio da legalidade, né, para você criminalizar alguém, você não pode, né, recorrer a interpretações completamente generalistas e objetivas do que seja o crime de racismo, né? Ele precisa estar previsto exatamente, né? E a classificação do que ela fazia não era considerado como tal. Mas aí a gente teve também, né, um processo criminal que foi movido pelo senhor André Lache. Na época que ela veio falar sobre isso aqui, eu acredito que, não lembro se já havia tido alguma vitória ou não, mas teve, né, uma vitória no que, digamos, ser a primeira instância do Juizado Especial Cível, né, que era o juízo, que foi classificar, né, aquelas ofensas entre muitas aspas, né, mas aquelas falas da Cláudia com relação ao senhor André Lache como algo dentro da liberdade de expressão, que se expressa contra uma figura pública, e que não havia dolo, dada, né, o contexto de extrema sensibilidade. É sempre bom lembrar, né, que a Cláudia atuou em missão com palestinos que foram repatriados aqui para o Brasil, né, e teve a oportunidade de conversar com mães palestinas que estavam temendo pelos seus filhos, né, pessoas que tiveram seus parentes assassinados por bombas israelenses. Então existe um contexto de extrema sensibilidade nisso. Esse senhor, o André Lache, não gostou, e aí, por meio de seu procurador, o advogado Daniel Bialski, que era o mesmo advogado da CONIB, inclusive, que tentou criminalizar, né, a Cláudia por meio da notícia de fato, que a gente já tinha falado anteriormente, que falava do crime de racismo, e atualmente é vice-presidente da CONIB também. E o Daniel Bialski, ele coleciona, assim, pessoas importantes, vamos dizer assim, na sua clientela. Ele foi advogado da Michelle Bolsonaro no caso das joias, ele é advogado da Carla Zambelli, advogado do Ricardo Nunes, ele é advogado, assim, só da mata, né, vamos dizer assim. E ele foi o advogado que, inclusive, atuou nessas situações contra a Cláudia. E o Daniel Bialski, né, tipo assim, inclusive nas suas proposições de acordo, fazia proposições de acordo que
no qual a Cláudia teria que, inclusive, defender o Estado de Israel, a Stand Force, que é a organização, né, lobista, com financiamento do Israel, do Abdelash, né, a Cláudia, obviamente, né, não tinha como aceitar isso. Ela até falava para mim, assim, que se eu for presa, você vai lá me visitar na cadeia, igual fazia com Lula, é assim que ela falava. E aí eu falava assim, não, mas se é prisional, não. Mas ela falou, eu prefiro isso do que, né, ir contra os meus princípios, e defender o que o Estado de Israel faz atualmente contra o povo palestino. E aí, nesse sentido, né, Cláudia, eu acho que existem várias questões, né, na maneira como a gente enfrenta. E acabou que ganhamos e foram 10, a decisão do juiz, foram 10 páginas, né, Thiago? Na civil do André Lage, 10 páginas. A penal, Cláudia, a criminal. Foi na penal, desculpa. A civil é agora. Ela falou na criminal, foram 10 páginas. Então, se ele recorreu, acho isso. Que vai... E aí ele recorre, vai para ser decidido para a turma recursal. Existe um momento, né, que a gente vai fazer nossas sustentações orais, né? Estava lá Daniel Bials, que fez a sustentação oral dele, depois eu fiz a minha, né? A minha sustentação oral, inclusive, está presente na minha rede social, está fixada lá, @thiaguilherme98, em defesa da Cláudia, e a gente consegue, por unanimidade ali, pelos votos da turma recursal, a manutenção da absolvição. E aí a gente nem esperava que fosse ter mais recurso, tendo em vista que a admissibilidade, no juizado especial, você não recorre para o STJ, você recorre direto para o STF. Uhum. Então, a gente não esperava que fosse ter mais recurso, porque a admissibilidade, né, para que haja um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, é muito pequena, né? Tem que ser tema de repercussão geral, existem várias questões e súmulas que impedem que essas decisões subam, dentre outras. Mas dava para ver que o ódio, a raiva, né, dele era tão grande com relação à Cláudia, que ele decidiu apresentar recurso extraordinário e mover para o Supremo Tribunal Federal, né, alegando que a honra dele, conforme o inciso 10º, né, do artigo 5º da Constituição Federal, havia sido violada e que isso era suficiente para mandar para lá. E aí a gente apresentou algo que, na verdade, cancelaria isso nas próprias preliminares, né, falando que já existiu uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula 297, que vai determinar que assuntos de ordem, né, infraconstitucional não podem ser discutidos pelo Supremo Tribunal Federal. Um desses assuntos era justamente a caracterização do dolo, que foi dita que, na verdade, não era caracterizado nesse caso em específico. E aí, nesse sentido, né, a gente falou, olha só, o STF, por mais que possa até avaliar que houve uma ofensa, né, à Constituição, ou seja lá o que for, ele tem que entender que ele não pode fazer essa análise do tipo subjetivo que é necessário para a caracterização do crime de injúria, que é o tipo subjetivo de dolo. E aí, nesse sentido, a gente fez, né, essas contrarrazões do recurso extraordinário, e aí o presidente da turma recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios decidiu por não prosseguimento. Aí eles apresentaram agravo em recurso extraordinário, né, contra a decisão que negou para subir, e aí apresentaram esse agravo para o tribunal, e aí o tribunal, mais uma vez, em unanimidade, decidiu pelo não seguimento, mas eles são obrigados processualmente, quando tem agravo em recurso extraordinário, a encaminhar isso para o Supremo Tribunal Federal. E aí chega no Supremo Tribunal Federal e o ministro Barroso, em decisão monocrática, né, é sorteado. A gente ficou, inclusive, morrendo de medo do André Mendonça, mas não vou desenvolver muito isso aqui, mas ele é sorteado, o ministro Barroso, e o ministro Barroso, inclusive, lá repete, né, as argumentações que a gente já havia trazido nessa série de contra-razões, os recursos que eram impetrados, e decide agora, né, em sede da Suprema Corte, que a Cláudia deve ser absolvida. Aí eles podem, nesse momento, até tentar, né, um recurso de agravo regimental para tentar jogar para o pleno, mas é bem naquela lógica do lawfare, que a pessoa sabe que não vai ganhar, ela só quer, né, entre muitas aspas, me permitam usar um linguajar mais vulgar, encher o saco. Né? Então, acho que é um pouco do sentido agora. Eu acredito que eles podem até fazer isso, mas
a chance, né, de sucesso, tendo em vista que eles perderam tudo até aqui, foram 5 decisões contrárias a eles, é muito pequena, né? Então, eu acredito, assim, que talvez isso aconteça, mas tem uma coisa interessante também. Tem uma coisa interessante sobre isso também. Esses mesmos fatos, né, e eu vou deixar bem elencados aqui, que é o fato, né, a Cláudia já citou eles, mas é o fato desse vídeo específico que a Cláudia fez, chamando o senhor André Lache Lobo Império de Cordeiro, em razão dela ter comparado ele falando que queria paz em um determinado vídeo e arrancando a bandeira palestina de um jovem, né, estudante da Universidade Federal do Amazonas em outro, ele decide, né, ingressar como ação na esfera civil, porque ele não teve suas pretensões atingidas na esfera penal. Mas teve uma coisa que ele não esperava. No momento em que eu estava gravando a minha sustentação oral, eu botei meu celular para me gravar. E eu deixei a câmera ligada lá e esqueci ela. A gente já tinha ganhado e tudo. Estou me encaminhando junto ao Said Tenório, né, vice-presidente da Ebraspal, que me acompanhou, inclusive, no processo. Said, se estiver assistindo, inclusive, um grande abraço. E aí, estou lá conversando com o Said Tenório, quando, de repente, né, o advogado da outra parte passa por nós e começa a falar assim, para que nós ouvíssemos, né? Agora a gente tem que ir no civil. Agora tem que ser no civil. É possível. Não, a gente pega ela no cível. Deu para escutar? A gente pega ela, um verbo assim bem show, a gente pega ela, alguma coisa assim, uma vingança, né? E aí, pareceu uma das coisas interessantes é que isso ficou gravado. Ele estava gravando um videozinho na hora, aí ele passou falando, a gente pega ela no cível. E aí, em dado momento, isso vai ser apresentado, né? Até porque veio essa ação. Só que aí tem uma coisa interessante, né? Você é obrigado a participar de audiência de conciliação quando você entra no juizado especial. Né? É uma coisa que você é obrigado a participar, não é uma escolha da parte. Ela não pode, inclusive, nem ser representada por advogado. E ela já sai intimada da audiência no momento que ela vai participar. Acontece, né, que estamos lá, eu e Cláudia, preparados. Eu estava em Brasília, inclusive, sustentando oralmente no dia anterior para outro processo da Cláudia, que a gente foi vitorioso. E aí estava lá cansado, a Cláudia, né, com seus afazeres como diplomata, com o fuso horário completamente distinto. Já era noite aqui, já tinha chegado da embaixada, eu estava aqui à noite a postos, para a hora da audiência de conciliação. Estamos na audiência de conciliação, aguardando o senhor André Lache, a advogada dele já entrando lá, e ele não entra, né? Não entra de jeito nenhum, a gente está lá aguardando, existe uma tolerância máxima de 15 minutos. E ele entra, a audiência foi marcada às 15 horas, ele entra às 15h14, né? E aí a gente fala, putz, agora vai acontecer a audiência de conciliação, né? Já estamos preparados aqui para desenvolver várias coisas. A gente não pode desenvolver tanto sobre o que aconteceu nessa audiência de conciliação. Eu sei que a Cláudia vai coçar para falar sobre uma discussão que ela teve com a advogada, mas não pode. Mas a questão... Se ela estiver nos ouvindo, ela sabe que eu estava certa na hora. Com certeza estava. Mas aí, do nada, ele some da audiência de conciliação, fala e começa a falar, né, para a conciliadora que estava enfrentando problemas técnicos. Internet, estava sem sinal. Estava sem sinal. E aí a gente fica lá mais de 40 minutos aguardando o senhor André Lache, né, voltar para a audiência, né? Porque aparentemente o tempo dele é mais valioso do que o nosso, porque se fosse ao contrário, com certeza ele não estaria nos aguardando. Quando de repente, né, decide-se ali, né, que vai ter uma ata que vai falar sobre problemas técnicos. E aí eu tenho até uma discussão com a outra procuradora naquele determinado momento, porque eu falo, olha só, não é para colocar que ele faltou por problemas técnicos, é para colocar que ele faltou sob a alegação de que estava enfrentando problemas técnicos, porque a gente não tem como comprovar isso. Perfeito. E aí acaba, findada a audiência, né? Eu falo assim, olha, será que ele estava tendo problema técnico mesmo? Me dá, né? Me atina assim na cabeça o que eu poderia fazer. E aí eu decido ir até o YouTube e procuro o nome André Lache. E descubro que ele estava participando de um podcast ao vivo no mesmo horário da audiência que ele era obrigado a participar. Podcast Três Irmãos, que o nome. E estava sendo entrevistado, e inclusive lá nos vídeos tem um momento que ele sai, né, que os entrevistadores falam para ele, você tem uma audiência para participar agora. Aí ele vai lá, por poucos minutos, né, na audiência,
e aí volta Ao depois, vivo. né, ao vivo, falando assim... eles estavam fazendo propaganda enquanto isso. Aí depois ele volta assim e falou, não, minha advogada vai resolver. Assim, a advogada não resolveu e não poderia resolver daquela maneira. Sim. E o entrevistador falou, temos internet, você não quer? Aí ele fala, a precisa, advogada vai resolver. Exatamente. Problema E aí, técnico. essa situação, né, dá para ver assim, o quanto que ele estava ofendido e triste, né, com as coisas que a Cláudia falou. Tanto é que se importou bastante com isso, que decidiu marcar, né, um podcast no mesmo horário. Thiago, E aí, eu tenho uma pergunta. Pode falar. É que a gente está meio estourado já, né? Nosso programa tem 1 hora, faltam 2 para as 10. Eu tenho uma pergunta que pode nos ajudar bastante, até com o corte, até para uma orientação jurídica. Também queria que a embaixadora falasse também. No Brasil, se a gente pedir... Exemplo, vamos lá. Agora eu vou assinar o meu próprio BO, né? Eu defendo o fim do Estado de Israel como está hoje. Defendo que, ou gostaria que o Estado de Israel, a Palestina histórica, passasse por um processo como a África do Sul passou de pós-apartheid. Isso é crime no Brasil? Não. Então, eu vou tentar encerrar o ponto só para falar que o processo foi extinto, tá? Isso é mais uma vitória. A Cláudia queria que eu desse essa notícia, mas com relação à questão da delagem, esse processo foi extinto, tá? Causa disso? Causa da mentira? E ele foi extinto logo depois de um dia onde a gente consegue uma condenação contra um membro da Stand for Us, né? Na turma recursal, que foi condenado por chamar a Cláudia de antissemita, inclusive, né? Que é o subordinado direto do André Lage. Mas, enfim, vamos lá para o ponto principal. Eu não sabia exatamente quanto tempo que a gente tinha disponível, né? Peço perdão por isso, inclusive, porque às vezes a gente acaba desenvolvendo mais tempo do que gostaria. Tudo bem, não tem problema. Mas o que eu confronto da linguagem jornalística com a linguagem do direito. A gente sabe que são tempos distintos, não tem problema. Com certeza. Mas eu acho assim, o que eu estava falando com a Cláudia, do que eu mais gostaria de falar nesse momento, sabe? Seriam dicas para como as pessoas podem se proteger juridicamente exercendo a militância pró-Palestina, e eu acredito que isso era uma coisa que poderia acontecer bastante aqui. Vou tentar desenvolver isso de maneira mais rápida, eu não sei exatamente qual que é o limite assim, que eu tenho para tentar fazer isso, mas o que eu posso dizer para vocês isso que você colocou não é crime, mas a maneira como você coloca isso é sempre bom, tá? Que você coloque o argumento jurídico junto com uma determinada fala que impeça a sua criminalização posterior. Então, por exemplo, se você, em dado momento, vai defender o fim do Estado de Israel, seria interessante colocar que não há tipificação penal, né, nem ilícito civil constituído que fale que é incorreto pedir ilegal pedir a desconstituição de um Estado soberano, da ONU, ou seja lá o que for, tá? E esse é o ponto. Não existe tipificação penal que proíba alguém, né, de pedir o fim do Estado de Israel, tá? Mas vai ter gente que vai falar, mas isso não existe esse crime. E isso é sempre bom que seja colocado. É chato isso, porque a gente sempre tem que ficar fazendo ressalva, tá? A militância para a Palestina sempre tem que ficar fazendo ressalva, né? Aquela situação da pessoa que está morrendo e de repente vem uma pergunta lá, mas você condena o Hamas, entre outras, né? A gente sabe que essas coisas acontecem, mas ao mesmo tempo que a gente entende que isso é chato, nós temos que compreender também que isso é uma necessidade porque estamos do lado fraco da corda, né? Então, é chato, mas é necessário, né? E desejamos para o futuro que isso não seja necessário, que a militância pró-Palestina possa ser exercida sem que sejam feitas ressalvas, concessões, né, disclaimers, mas isso é necessário. Então, de fato, não existe nenhuma tipificação penal que impeça, né, alguém de pedir a desconstituição de um Estado. Antisionismo não é antissemitismo. O sionismo ele é um projeto colonial que luta pela criação de um etno-estado, e se a gente substituísse tudo que está escrito no projeto sionista, o judeu, pela palavra ariano, isso seria considerado um estado supremacista branco aos modos do nazismo. O ponto é que as pessoas tentam estabelecer, né, para o judaísmo em específico, aliás, para aquilo que eles chamam de judaísmo, porque o judaísmo é muito diferente do sionismo, né, um caráter especial, como se não pudesse ser criticado processos, né, e projetos de supremacia judaica, ainda que isso elas não representem de fato nem um pouco
o judaísmo. Isso é sempre bom de ser colocado. Então, fazer essas ressalvas junto é sempre muito bom. Vamos lá. Hamas, Hezbollah, dentre outros, né? A gente estava discutindo aqui, o meu colega, o Dr. Diego Manente, estava discutindo com vocês há pouquíssimo tempo atrás sobre um caso de uma pessoa que foi acusada de terrorismo por ter uma suposta associação com o Hezbollah. Vamos lá, tem uma questão assim, muito importante para ser desenvolvida nessa questão também. Não existe crime, e isso independe da minha opinião, da opinião da Cláudia, da opinião de qualquer um de vocês três, da opinião de quem está assistindo, da opinião de um sionista, sobre se as entidades, né, são corretas ou não, se elas agem dentro da legalidade, se elas são bacanas. O ponto é, elas não são estabelecidas como organizações terroristas no ordenamento jurídico brasileiro, e o Brasil ele faz isso seguindo uma recomendação do Conselho de Segurança da ONU, que também não considera essas organizações terroristas. Nós não podemos considerar essas organizações enquanto organizações terroristas, tendo como base definições de terrorismo dos Estados Unidos, da Inglaterra. A gente está tendo uma discussão agora sobre soberania, né, no Brasil, e como que os Estados Unidos... Thiago, desculpa, só uma pergunta. E o contrário, por exemplo, uma organização jornalística, ela chama o Hamas ou o Hezbollah de organização terrorista. Eu posso processá-la? Para isso, você teria que ter uma legitimidade para processá-la. Então, se a gente tem, por exemplo, uma entidade ou uma instituição que faz a representação do Hamas aqui no Brasil, ela tem legitimidade para processá-la, né? Mas um ser humano civil, assim, né? Eu gosto do Hamas, agora eu vou... Não existe essa legitimidade, tá? O Hamas ou o Hezbollah processando a Globo, digamos assim. Isso. Mas o jornalismo bota como entidade... Deveria ter uma entidade de representação, ou uma entidade que possui, no mínimo, uma legitimidade de representação palestina, como a Federação, né? Árabe-Palestina, o Instituto Brasil-Palestina, dentre outros, né? Mas o judiciário brasileiro dificilmente reconhece a legitimidade deles para isso, tá? Mas, ao mesmo tempo, né, é importante falar, assim, que se a gente fosse, né, considerar eles como terroristas, não sei o que, a gente teria que considerar também o Likud, teríamos que considerar o carranismo, deveríamos considerar o próprio Estado de Israel, já que o governo, né, do brasileiro, inclusive, atribuiu o que é feito na faixa de Gaza como terrorismo. Então, existem várias questões nesse sentido. Né? Então, estabelecer esse lawfare, né, de resistência do lado das pessoas que apoiam o Hamas ou o Hezbollah é mais difícil porque carece de legitimidade, né? Aí a pessoa fala assim, mas quem que é você para fazer isso, né? Você não é o dirigente do Hezbollah ou do Hamas no Brasil, né? Não existe uma entidade que representa eles aqui, então é mais difícil de conseguir essa caracterização. Mas... Ô, Tiago, talvez eu possa, né? Eu sou acusada de ser odalisca do Hamas, não é isso que me chamam? Odalisca do... Então eu posso defender. Inclusive, a gente está processando a pessoa escrava sexual, né? Para quem não sabe, né, odalisca significa escrava sexual, e aí caracteriza, inclusive, não apenas misoginia, né, mas também injúria racial, porque a Cláudia é uma mulher árabe e esse xingamento não seria utilizado se não fosse essa caracterização. Inclusive, desculpa, eu não estou duvidando, não. Isso aconteceu mesmo? Aconteceu, tá no processo. A gente... Nós estamos processando, está publicado, tem vídeos, tá? Estamos tentando retirar, mas não conseguimos. Tem uma sionista que chama Jéssica Cohen, tá? Que ela vive atacando a Cláudia por um tempo e ela se vale do fato de morar em Israel, ou seja, é muito mais difícil conseguir citá-la. Claro. É muito mais difícil de conseguir citá-la, e ela faz vários vídeos atacando a Cláudia, está fixada até agora, né? Inclusive, assim, convido... Eu nem vejo mais, mas já está tudo catalogado, tudo verificado pelo Verifact, já está tudo catalogado. Mas ela é brasileira, né? Brasileira. A denunciar, mas não engajar. Ela é brasileira. Convidada pela OABDF, uma vez ela foi convidada por uma mesa redonda na OABDF, ela estava à mesa para falar sobre racismo, e aí conseguimos fazer uma campanha no meu canal, ela foi desconvidada. Bom, ela foi convidada, assim, e sabe qual que é a formação dela para falar sobre isso? Ela é digital influencer, ela não tem nem formação, sabe? É única e exclusivamente por ser uma pessoa que ataca a Cláudia. Então, existe essa caracterização também, né? Uma vergonha que foi... Mas passamos o local de... Pode falar. Então, a gente já está mais 10 minutinhos de programa. Claro. Então, eu vou fazer a seguinte pergunta para você.
Se uma situação hipotética, se de fato o PL 472 for aprovado, eu não poderei pedir o fim do Estado de Israel? Olha, tudo vai depender de como o judiciário vai encarar, né, a aprovação desse PL. Eu acredito que talvez não seja, porque existem várias barreiras na Constituição, mas não que esse Congresso que nós temos atualmente se importe, né, com constitucionalidade. Pelo contrário, se mostrou, né, em diversos momentos contrário ao povo, contrário às competências que são estabelecidas, né, constitucionalmente. A própria questão do IOF é uma delas, mas não só isso, né? Inclusive, quem deveria definir política externa nesse sentido executivo, não é o Congresso Nacional, mas vai depender da caracterização do judiciário nesse sentido, né? É bem provável que haja uma triplificação, na verdade, talvez quadruplicação, né? Cada vez maior, assim, dos números de ações que já utilizam o IHRA de maneira incorreta, mas em dado momento isso vai esbarrar no Supremo Tribunal Federal, vai esbarrar no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e acredito eu que eles vão atuar como guardiões de Constituição de verdade, vão estabelecer a inconstitucionalidade total de uma ação criminal que se baseia nesse PL. Mas o Poder Judiciário brasileiro é uma incógnita, muitas vezes, né? Então, a gente não tem como ficar confiando cegamente que isso vai acontecer, né? E que essas pessoas serão apoiadas, né? E que essa pergunta sua aí vai caracterizar algo no futuro. Por isso é importante, desde já, que nós nos posicionemos contra. Mas, assim, eu tenho alguns prognósticos positivos, né? Dá para ver, assim, que as entidades lobistas, né, do Estado de Israel aqui no Brasil, seja a Stand Fuzz ou seja a CONIB, elas têm tentado articular isso mais com pessoas, né, e deputados ligados ao Centrão. Então, Tabata Amaral, né, dentre outros, para conseguir estabelecer isso sobre uma lógica de uma pretensa neutralidade, e não tem conseguido, né? Tanto é que quem apresenta isso é o general Pazuello, e eu posso dar certeza para vocês, eles não gostaram disso, eles não queriam que fosse o Pazuello a apresentar esse projeto de lei, né? Dá para ver, assim, que o Centrão ele é mais tímido. A Tabata Amaral, quando ela foi convidada, né, pelo Comitê Judaico Americano para falar a favor do Estado de Israel, ela foi escondida, ninguém ficou sabendo. A Stand Fuzz que decidiu publicar um vídeo dela lá, que ela nem repostou porque ela nem queria, tipo assim, se associar a isso. Existe uma questão, né, do capital político que eles não querem perder. Ao mesmo tempo que esses grupos tentam fugir da extrema-direita aqui no Brasil porque não querem essa caracterização e querem se inserir em meios supostamente progressistas. Vou dar um exemplo para vocês, né? O André Lach, ele foi homenageado pela Câmara de Vereadores de São Paulo, né? Inclusive, eles proibiram o acesso do público que ia protestar contra essa homenagem lá. E a pessoa, né, que homenageou ele, que estava segurando, era a Cris Monteiro, que 2 semanas antes estava lá falando sobre as pessoas que têm inveja dela por ser uma mulher branca, né? E, obviamente, ele não gostou de receber essa homenagem dela, ele queria receber essa homenagem de um vereador que tem uma posição mais neutra. Tanto é que ele nem postou no perfil dele, ele só repostou, republicou o story dela lá, que durou 24 horas. Então, assim, o fato deles não conseguirem deputados de centro, né, seja centro-esquerda ou centro-direita, e essas pautas estarem sendo puxadas majoritariamente por membros do MBL, por membros do PL, dentre outras, mostra, assim, que eles vão ter dificuldade de articular isso, mesmo a gente entendendo as limitações do Congresso, porque isso mostra, assim, que a propaganda deles está precisando muito mais aqui no Brasil, né, e que hoje em dia se vê, né, que mesmo com a atuação dos lobbies, né, neopentecostais evangélicos, essa unanimidade para defender o Estado de Israel não existe no país, e inclusive entre pessoas de centro que veem as fotos, veem as imagens do que está acontecendo em Gaza e já não conseguem defender Israel da maneira como elas faziam anteriormente, mesmo contra, né, com seus preconceitos com relação ao povo palestino. Cláudia Assaf e Tiago Faria, em nome da produção do Oriente Médio Revista, agradecemos a participação de vocês e os nossos microfones, né, ficam abertos aí às suas considerações finais, por favor. Ok, a minha consideração final vai no sentido de deixar claro, pontuar que Gaza, por essa tragédia que estamos acompanhando em tempo real, se é que existe algum ponto positivo nessa tragédia, que seja
o antes e depois do 7 de outubro, que é: hoje falamos sim que Israel é um ocupante, opressor, terrorista, governado por um regime fora da lei, criminoso, que viola o direito internacional. Antes do 7 de outubro, Deus me livre falar isso até na frente do espelho. Quem se recorda, né? A gente tinha medo. Hoje não, estamos falando sim, porque está escancarado. E isso o 7 de outubro cumpriu, e não vamos mais deixar de falar da Palestina até que ela fique livre. Do rio ao mar, que ela fique livre, ou solução de 2 estados, 3 estados, 1000 estados, mas com a dessionização do Estado de Israel, assim como houve uma desnazificação do Estado alemão. Só assim que eu vejo uma solução de paz e justiça para a Palestina. Perfeito. Paz e justiça, eu acho que esse que é o ponto, né? Porque não existe paz verdadeira sem justiça social. Isso é uma perspectiva que nós temos que entender sempre que nós vamos tratar dessa questão palestina, né? Porque as pessoas tratam, né, o 7 de outubro como algo que acontece, né, num vácuo, tratam a suposta agressividade de um povo oprimido como algo que acontece no vácuo, inclusive utilizando argumentos racistas, né, com relação à caracterização deles como tal, por serem árabes, né? É colocado como se eles odiassem o povo judeu, e se desconsidera toda uma história de ocupação, colonização, massacres, né? Como eu disse anteriormente, a gente não está vendo genocídio só agora, a gente tem uma intensificação do genocídio, e nesse sentido, né, é importante, especial com relação às dicas que eu dei, eu vou tentar aprofundar isso depois nos meus canais, vou tentar, quem sabe, né, inspirado aqui pela conversa de hoje, fazer uma sequência de vídeos de como nós devemos nos portar na internet para evitar a judicialização, o que não garante que ela não vá ocorrer, porque a gente sabe muito bem como sionistas são, né, eu já fui ameaçado várias vezes, né, inclusive por entidades sionistas, pessoas que vão lá e falam que vão caçar meu OAB, dentre várias outras coisas, em relação à defesa que eu faço do povo palestino, em relação à defesa que eu faço da Flotilha da Liberdade, como advogado do Tiago Ávila. Então, existem várias perspectivas nesse sentido também, mas o que eu posso dizer é: não deixem de fazer a luta. Façam a luta de maneira inteligente, façam a luta de maneira estudada, façam a luta de maneira consciente, se blindem, façam dentro das suas limitações, mas façam. Porque para cada vez que a gente fala alguma coisa aqui, que a gente faz uma live dessa, é mais dinheiro de Israel despendido com propaganda. E a África do Sul, no período do apartheid, tinha que gastar muito dinheiro com propaganda, e isso prejudicava muito eles. E Israel vai ter que fazer a mesma coisa agora. As lutas são feitas em várias frentes. Eu faço a minha luta dentro do Poder Judiciário, existem os jornalistas que vão fazer dentro da mídia, em especial os canais de jornalismo independente, e todos nós, né, que façamos a nossa luta com cada uma das pessoas que estão próximas de nós, familiares, com as pessoas que convivemos, os colegas de trabalho, para que o povo palestino, né, possa resistir, e que esse genocídio, né, que na verdade é um projeto, né, mundial de dominação imperialista e nos afeta também, possa cessar, para que nós possamos lutar não só por uma Palestina, mas para um mundo com cada vez mais paz verdadeira através da justiça social. Obrigado a todos mais uma vez pelo convite. Eu só queria completar uma ideia também, dar para os seguidores como eles podem ajudar também. O PL 472/2025, nesse momento, está aguardando o relatório da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial, da Câmara dos Deputados, e também na Comissão de Justiça e Cidadania. E lá as pessoas têm que ver quem são os deputados que compõem essas comissões, e mandem e-mail, enche a caixa deles de e-mail falando por que não pode aprovar um projeto desse, pelo menos o relatório dessas comissões ser no sentido contrário à aprovação. Mohamed, tem agendão? Sim, eu quero agradecer muito a doutora Cláudia, né? Guerreira, guerrilheira, corajosa, destemida, grande representação que nós temos na diplomacia brasileira, e com a voz da Palestina, voz dos oprimidos, do lado certo da coisa. Tiago, sensacional, Tiago, né? Tua coragem, destemido, inteligência, né? Sagacidade, é por aí, Tiago, né? E eu quero dizer a todos, né, que esses acontecimentos de Gaza, que nós acompanhamos, nos faz todos sermos filhos de Gaza.
Então, quanto mais falarmos, mais colocarmos as coisas, né, expormos os crimes, o sadismo, o sionismo e a sua face mais obscura, mais endiabrada, diabólica, melhor para o mundo mais humano. Nós já extirpamos o nazismo, devemos extirpar o sionismo. Né? Isso aí. Lobão, muito obrigado. Né? Até o próximo. Tem agendão do Mohamed? Oi? Tem agendão do Mohamed? Não. Né? Está estourado o horário na próxima. Pode mandar aí, obrigado. Não tem problema. Bom, então vamos lá. Nós temos em Santo André, né? ABC em defesa da Palestina livre, né? Às 14 horas, no dia 26 de julho, no Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, famoso sindicato, né? Na rua Gertrudes de Lima, 202, centro de Santo André. Né? Presença de várias personalidades, né? De ativistas do movimento palestino. O ato. E também temos no Rio de Janeiro, né? Temos no Rio manifestação da rebeldia, no dia 28 de julho, às 16h30, na Central do Brasil, segunda-feira. Né? Traga sua bandeira, Israel e Estados Unidos parem o genocídio contra o povo palestino já. Palestina livre do rio ao mar. Fim do boicote contra Cuba. Lula rompa relações com esse Estado genocida de Israel. E é isso, Lobão. Eu tenho só mais uma informação de agenda, inclusive. Boa tarde, Tiago. O historiador israelense, judeu, inclusive, Ilan Pappé, que é um dos principais judeus antisionistas e uma das principais vozes a favor da Palestina, vai estar aqui no Brasil para a Feira do Livro em Paraty no dia 28. Então, quem quiser, né, estar presente lá para conhecê-lo, né, para vê-lo, inclusive, é uma ótima oportunidade. Pena que eu não vou estar no Brasil. Eu estou fazendo a leitura coletiva do livro dele. É ótimo. Essa edição do Oriente Médio em Revista fica por aqui e esperamos você em nosso próximo episódio, aqui no canal. Nosso programa conta com a produção técnica e jornalística de Alan Camargo, André Lobão, Bruno Lima Rocha, Christopher Dalalana, Juan Carvalho e Júlia Caldas. O programa também tem na bancada Mohamed Ali, integrante do Comitê pela Paz na Palestina contra o Apartheid e o Genocídio. Aproveitamos para convidar você que nos assiste a curtir e compartilhar nosso programa em suas redes sociais e também a deixar o seu like aqui no vídeo desta transmissão. E a quem quiser colaborar com o programa, o nosso Pix está aí na tela, o Alan vai jogar. E lembrando que o Oriente Médio em Revista está também no Instagram. Nos siga no @Oriente Médio em Revista. É importante dizer que nosso programa é transmitido de forma simultânea nos seguintes canais: Oriente Médio em Revista, o Coletivo, a Voz Trabalhadora, GGN, Canal da Geopolítica, Brasil de Fato Rio Grande do Sul, e aos sábados no canal da Revista Fórum. Oriente Médio em Revista é uma realização do Instituto de Cultura, Comunicação e Educação Popular, o ICEP. Um abraço e até a próxima. Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo, no canal do jornal O Coletivo no YouTube.